No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia, excelente quarta-feira para você que acompanha o Minuto da Unicidade. Hoje, dia 9 de julho de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam todos bem-vindos. É um prazer ter você por aqui. Bom, você que acompanha o nosso programa hoje na rádio, hoje vamos estar transmitindo o programa, estamos transmitindo o programa, né? Estaremos, você que está ouvindo aí já à noite, na rádio, nossa rádio FM 105.9, na cidade de Morungaba, interior de São Paulo. A todos, obrigado pelo carinho aí da audiência, viu? Amanhã a gente volta com a Betel, com a nossa rádio, se Deus quiser. Obrigado a você que tem apoiado, que tem incentivado o nosso trabalho, que tem realmente nos ajudado a permanecermos ativos com essa palavra gloriosa. Sempre grato a você, grato a Deus pela sua vida, grato a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui falando do nome maravilhoso que é sobre todo nome. Aliás, por falar nisso, né, a gente vai dando sequência ao estudo que nós começamos ontem. Lembra que nós falávamos ontem no Minuto da Unicidade da revelação do nome do Senhor Jesus, do nome de Deus, né? Ele mesmo diz lá, capítulo 6 de Êxodo, vou só relembrar aqui, verso 13: eu apareci a Abraão, a Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Jeová ou Iavé, né, eu não lhes fui perfeitamente conhecido. Aí citei também Gênesis capítulo 32, verso 29, e Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço, saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali, Gênesis 32, verso 29. E era com Deus mesmo que era esse diálogo, porque no verso seguinte, 30, ele diz: e chamou o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Nós falávamos também disso ontem. E hoje a gente continua aqui lendo sobre esse tema. Vou ler aqui mais um personagem da Bíblia, os pais de Sansão, quando Deus aparece para eles. Sabia que foi o próprio Deus que apareceu para os pais de Sansão? Diz o verso 15 de Juízes capítulo 13, verso 17: e disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumpra a tua palavra te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá quer saber o nome. Me dá o teu nome, que eu quero fazer um sacrifício, quero te cultuar quando a promessa se cumprir. E o Senhor pergunta: por quê? Por que você pergunta pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Conhece esse nome aí, maravilhoso? Tá lembrado? Muito bem, tá lembrado? Maravilhoso? Por que você pergunta pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Mas não é Deus, ali está anjo do Senhor. Aí começam os debates, né? Começam aqueles que discordam de tudo que a gente fala, né? Tem uma galera aí que a linguagem assim da internet chama de haters, né? Todo mundo que faz trabalho na internet tem uns haters. Os haters vão dizer: não, ali não tem nada a ver. Tony, você está louco? Não é de Deus que está falando Manoá? E a expressão do Manoá que disse: e disse Manoá, que é o pai de Sansão, verso 22 de Juízes 13: e disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor quisesse nos matar, não aceitaria da nossa mão holocausto e oferta. Então, quem é o anjo do Senhor, com S maiúsculo, que aparece para Manoá? No próprio texto, por isso leia o texto todo antes de julgar, de ficar aí dando uma de hater que não sabe nada, pensa que sabe, mas não sabe absolutamente nada. Me desculpa, mas essa é que é a realidade. A gente está aqui nesse trabalho, gente, só aqui na internet há 8 anos. Só estudando esse tema eu tenho quase 20. Então as pessoas às vezes vêm nos citar certas referências e eu não falo com arrogância nem com soberba, mas algumas pessoas vêm: olha aqui, parece até que estão descobrindo
a pólvora, quando vem com alguns textos para nós, aqui, provavelmente, meus amados, eu já li a Bíblia corrida muitas vezes. A Bíblia é meu instrumento de trabalho. Esse tema é um tema que me interessa, é um tema que eu estou envolvido. Então, quando você pega um texto para me citar, seja ele qual for das Escrituras, com relação ao tema da unicidade, eu já o conheço. Eu já passei por ele. Eu já li, eu já estudei alguma coisa sobre o tema. Quando você faz uma pergunta, né, que ao seu ver, eu estou falando para os haters aqui, né, que é o checkmate, que é aquela, né, o game over, pode ter certeza que eu já me fiz essa pergunta, sempre. E se porventura você fizer uma pergunta para mim que eu nunca tenha refletido sobre ela, eu digo com base nos textos que você apresentar, vou ter a humildade de citar o seu nome e buscar uma resposta coerente e bíblica para o que você me apresentar. Tá certo? É até bom que você faça as perguntas, isso não impede de você fazer, mas só que às vezes a pessoa precisa chegar com um pouco mais de humildade para contestar. Eu recebi um e-mail uma vez de uma pessoa que chegou, nem deu bom dia, nem deu boa tarde, nem cumprimentou, um e-mail super arrogante, e eu dei uma resposta na medida. Aí, né, me ficou muito brabo, né? E aí ofendeu e disse um monte e falou mas por quê? Porque, né, a gente precisa saber chegar, né? É verdade? Saber perguntar. Mas voltando aqui para o assunto, veja que os pais de Manoá perguntam o nome e falam, não, por que você quer saber meu nome? Visto que é maravilhoso. Lembra lá Isaías 9:6? Está lá o nome maravilhoso. Seu nome será maravilhoso. Começa com esse nome, né? Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E aí, seguindo aqui para a gente não tomar muito tempo, Isaías 52, verso 6 diz, portanto meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo, falo o que falo, eis-me aqui. Vai chegar um dia que o povo vai saber de fato, vai receber um nome. Aí começou Paulo a dizer, né? Um nome que esteve oculto desde os tempos eternos, agora revelado. Isaías começa a profetizar e falar da vinda do Messias e falar que esse vai receber um nome maravilhoso, um nome forte, um nome que é sobre todo nome, como diz o apóstolo Paulo. E aí Mateus, ele começa a falar esse nome. Maria recebe lá em Lucas capítulo 1, mas Mateus também fala para José, o anjo fala para José no sonho o nome. Diz assim, e dará luz a um filho e o chamarás de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha o nome aí. Vai ter um filho, ela vai dar luz a um filho e vai chamar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aí, para terminar, o texto que nós citamos aqui, né? Por isso Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha aí, para a glória de Deus Pai. Pois é, confesse que Jesus é o Senhor, é o dono, é o Criador de todas as coisas. Por isso que João diz, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Evangelho de João capítulo 1, verso 10. Bom, eu vou ficando por aqui, o tema é muito importante, mas não vou tomar o teu nome. Veja que ao longo da história a gente citou aqui alguns versículos para dizer que houve uma revelação progressiva do nome até chegar no nome que é sobre todo o nome. É o nome de todos os nomes que Deus tenha recebido ou que você tenha ouvido falar, é o nome de Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yeshua HaMashiach. Esse é o nome que nós falamos aqui sempre, diuturnamente, no Minuto da Unicidade. Forte abraço para você, uma boa quarta-feira. Em São Paulo é feriado hoje, né? Pois é, que Deus abençoe a você. Amanhã voltaremos, se Deus quiser, com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Graça e paz. Minuto da Unicidade.